Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek. Bom, meu nome é Nathalie, e o seu? Meu nome é Guilherme Bicudo. Eu tô em São Paulo capital. Eu estou em Búzios, estado de Rio de Janeiro. Eu sou argentina, como dá para perceber, É, dá pra perceber o e a sotaque. nossa ideia é fazer um programa ou conversar um pouco sobre uma perspectiva diferente para ver as coisas do nosso cotidiano. Tanto nossas como as coisas que acontecem no mundo. Uhum. E da onde vem essa perspectiva? O quê? Não entendi. Da onde vem essa perspectiva? Tem um nome? Sim, essa perspectiva é uma perspectiva que junta muitas outras perspectivas e se chama lógica global convergente. Começou com uma mulher na Argentina, mas é, vai vai por todos lados porque não interessa realmente a nacionalidade, por isso que estamos aqui no Brasil também falando sobre isso, né? Aham. Nossa ideia não é falar exatamente a respeito, né, da lógica global convergente, mas sim utilizar essa perspectiva para falar, como você disse, de temas cotidianos, né? E só isso aqui está sendo gravado, né? Hoje é dia 12 de julho de 2017. E então, sei lá, você poderia falar de como que você, só para dar uma ideia antes do que é isso, como que você conheceu essa perspectiva? Bom, eu conheci porque desde que eu sou criança, desde que eu era criança, eu tinha muitas perguntas dentro de mim. Eu queria saber para que estávamos nesse mundo, por que aconteciam as coisas. Eu não me convencia com essa coisa de viver, trabalhar, comer, dormir. Eu sabia que tinha que ter alguma outra coisa. Eu tinha algumas perguntas existenciais, assim, um pouco mais profundas do que meus amigos e as pessoas que estavam ao meu redor. Aí, quando eu fui crescendo, eu podia ver que tinha como coisas que se repetiam na minha vida, uma vez e outra vez e outra vez. E aí eu não conseguia sair e me sentia muito mal. Eu sabia que tinha uma maneira, mas eu não sabia qual era. Aí eu comecei um caminho de tentar entender essas coisas. Aí comecei a fazer um monte de coisas espirituais e, bom, um milhão de coisas espirituais para tentar entender um pouco mais, até que eu conheci essa perspectiva que não tem nada de espiritual, mais científica, e é uma perspectiva que ajuda a entender as coisas, como é que funciona, como é que está constituído o universo e as coisas que a gente não vê. Assim foi que eu cheguei. Acho que uma parte de mim queria chegar que não entendia muito bem. No começo eu sentia, quando eu conhecia, eu estava como, sentia uma adrenalina dentro meu, porque tinha achado aquilo que eu queria, mas depois foi passando e foi mudando e, bom, assim que foi. E você, como que chegou, como que achou essa perspectiva diferente? Eu acho que nem você também aconteceu isso comigo de você
eu estava sempre me questionando, e eu acho que eu tinha uma perspectiva muito fantasiosa assim da realidade, porque de alguma forma eu via que a realidade não era exatamente como diziam que era, então sobrava para mim tentar imaginar isso, mas realmente eu não tinha, vamos dizer, as ferramentas para integrar essas coisas que a gente de alguma forma percebe que estão fazendo parte da nossa realidade, só que a gente não vê isso expresso, né? Então, como eu descobri exatamente, foi por um acaso total de uma amiga postou um vídeo sobre os Incas, e, e eu cliquei, e daí no canto ali do YouTube tava escrito Perspectiva Universal do Desdobramento do Tempo, e o que eu pensei foi, nossa, que nome ridículo. Então eu cliquei assim de gozação, né? E daí quando eu cliquei, eu vi que era uma sequência de vídeos, né? Da Alejandra Casado, né? Que você acho que mencionou. E daí tinha um monte assim, né? Eu fui pro, sei lá, o vídeo 6 de brincadeira também. E cliquei no meio do vídeo. E daí eu comecei a assistir um pouco, começou a me dar muito sono e tipo eu dormi. Daí no dia seguinte eu falei, nossa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? E daí depois eu separei um tempo, assim, tipo, isso foi acho que no meio da semana, e eu separei um tempo no final de semana pra. Eu vou assistir. Eu vou assistir o vídeo vou assistir desde o começo pra ver o que que é, e quando eu assisti foi esse choque, assim, porque várias coisas que mais ou menos eu sempre tava, vamos dizer, imaginando, e é como se elas estivessem se juntando ali na minha frente, e deu aquela sensação, era isso que eu tava esperando, vamos dizer, toda a minha vida, assim, eu tinha essa intuição de que tinha alguma coisa que eu ia encontrar, e nesse momento eu falei, nossa, é isso, né? E daí parece meio louco, porque daí você vai contar pros seus amigos, vai falar para as outras pessoas, imaginando que eles vão ter o mesmo entusiasmo, e mas isso é uma coisa muito abstrata. Então as pessoas não veem o que você está vendo e fala, tá, legal, mas isso já vi. E fala e compara isso com uma outra coisa, ou não entende nada. Então, daí acabou que você começa a viver um processo que é seu, né? E, e diferente das outras coisas que eu conheci na minha vida, como, como você falou, né, que é uma perspectiva para ver como está configurado o universo, mas isso inclui esse mais, vamos dizer, esse pequeno, essa parte assim da minha existência pessoal em coisas cotidianas, né, coisas que às vezes a gente desprezaria, né, falar, isso não é importante, isso é uma besteira, e justamente você começar a ver a importância e a capacidade de conexão dessas besteiras, né? Essas besteiras porque assim, tudo é importante e nada é importante ao mesmo tempo. Então foi isso que É, eu comecei a vivenciar mais, né? é. Sabe que com essa perspectiva, uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu tinha o meu cérebro é um software igual qualquer dos que a gente usa no computador. Aí eu vi que tinha parâmetros bem particulares. E aí, com essa perspectiva, eu consegui ver quais eram esses parâmetros. E no momento que eu consigo ver, aí começa a mudar essas coisas dentro da minha mente. Então, para mim, nossa, é uma maravilha poder acordar todos os dias e em algum momento do dia ver como alguma coisa já foi mudando, sabe? Nossa,
realmente é uma ferramenta que não existia para os seres humanos e agora está aqui. Também aconteceu a mesma coisa comigo quando eu conheci a lei, que eu achei que todo mundo ia conhecer e que ia ser uma coisa massiva, que todo mundo ia se interessar, e eu chegava para meus amigos e falava, olha, tem aqui a coisa que todo mundo estava esperando, e aí eles, sim, mas tá bom, legal, mas depois estava fazendo suas coisas, ninguém conseguia ver os vídeos ou conseguia ter aquele interesse que eu tinha. Aí depois eu entendi que era uma coisa minha, era meu processo e aí, bom, eu também fiz um processo sozinha, que foi continua sendo muito bom e é, como você falou, é uma coisa muito abstrata. Tem coisas que você vê no cotidiano. Claro que tem uma parte abstrata que você usa no cotidiano. Mas, realmente você aquele é uma parte que é muito abstrata mesmo, que não se vê. Aham. Mas você aprende essa linguagem aos pouquinhos e vai trabalhando com uma coisa que não se vê, mas que também existe. O que você falou do software também, né? De que você percebe que tem uns parâmetros particulares. Eu sei que é assim, mas dentro do meu processo, e como você falou também, os processos são diferentes. Dentro do meu processo, eu ainda não consigo ver qual que é esse meu parâmetro. Quer dizer, eu vou descobrindo algumas coisinhas, assim, mas eu sei que isso é muito o começo. Então, eu vejo que ainda muito, de uma certa forma, ainda estou imaginando as coisas, porque a gente entende um pouquinho e daí a gente já volta para nossa lógica de, eu já entendi. E daí acelera de novo, né? Que é o modo automático como que a gente está operando, né? Que a gente entende uma coisa e quer reproduzir. E daí quando você tenta fazer isso, não funciona, porque você vai nesse automático, daí prum, daí tudo se desfaz, daí você tem que soltar de novo. Então, eu vejo que aos pouquinhos isso vai acontecendo, de ir percebendo como que são esses parâmetros particulares, mas também existe outro ponto que a gente aprende a ver diferentes parâmetros particulares e então a gente consegue ver vamos dizer, o parâmetro particular da outra pessoa com quem você tá e você consegue, vamos dizer, ver as virtudes e defeitos desse outro parâmetro, sendo que você consegue pegar emprestado, vamos dizer, um parâmetro que você vê funcionando na outra pessoa, e às vezes, vamos dizer, nem está, entre aspas, dando certo na pessoa, mas você consegue ver esse potencial e você entender por que está acontecendo uma coisa, então você empresta os parâmetros. Então, eu acho que a gente começa a entender esse nosso parâmetro particular e isso permite que a gente comece a também acoplar outros parâmetros, né, de outras pessoas. E, e também isso que leva numa uma situação de quando a gente está com. É uma situação que acontece todo o tempo, que a gente está com várias pessoas, cada pessoa tem a sua percepção. E antes isso causava muito incômodo, porque de uma perspectiva concreta pareceria que a gente de alguma forma tem que chegar num consenso concreto, sendo que agora a gente já entende que não é assim, que tem certeza que não vai rolar nenhum tipo de consenso concreto, que existe um consenso, vamos dizer, mas que é abstrato. Então, essas percepções diferentes, elas deixam de agredir a gente, deixam de incomodar a gente, ao mesmo tempo que muitas vezes incomodam, né? A gente sente a carga e sofre, só que tem um lado da gente que já está tomando isso com uma outra perspectiva, e isso que está causando uma carga, a gente já está vendo, isso é um parâmetro, né? Isso é essa capacidade de abstração. Então,
uma mudança que eu percebi dentro do meu processo é isso, como as coisas vão causando menos incômodo, né? E vão sendo mais entusiasmantes, né? Então, tanto situações que você está com outras pessoas, ou situações que acontecem coisa na rua, sei lá. Claro, é uma perspectiva que ajuda a que, de uma maneira ou outra, parem as brigas que você tinha antes, ou pelo menos eu antes era uma pessoa que brigava com todo mundo, porque eu achava que minha perspectiva era a única e era certa. Aí, quando eu comecei a ver que eu só tenho um cérebro que tem alguns parâmetros, e que todas as pessoas são assim, que todo mundo está achando que está certo, então aí me liberei, sabe? Isso também eu consegui entender, como você falou, eu consigo ver dentro de qual lógica está cada pessoa, dentro de quais são alguns parâmetros que essas pessoas podem ter, desde minha perspectiva, e eu aceito isso, porque eu sou mais uma pessoa nesse mundo, não sou a única, como eu antes me sentia. Antes me sentia muito importante, né? Como o centro do meu universo, e não entendia muito mais do que isso. Tipo, eu queria ter a verdade de tudo e que as outras pessoas entendam que eu tinha a verdade. Então, aí, quando eu percebi como que as coisas estavam funcionando, parou muito essa coisa de querer ter a verdade de tudo e de brigar com as outras pessoas. Sim, realmente, isso foi uma mudança muito grande. E, não sei, eu acho que é uma perspectiva muito importante, porque você consegue se encaixar no lugar que tem que encaixar no mundo e não se achar demais, né? Ou estar perdido. Então, também acho importante por isso. E falando assim, você é da Argentina, né? Você poderia contar por que você veio para o Brasil? Como que você veio parar aqui? Bom, eu estava na Argentina, trabalhava, tinha, desde que eu era criança. Quando eu fui crescendo, foi se tornando numa pressão. Eu comecei a sentir muita pressão. Eu não entendia nada de por que estava acontecendo tudo o que estava acontecendo, mas eu estudava, trabalhava e brigava. Brigava com o sistema, estava com raiva de tudo, porque eu tentava e nunca conseguia adiantar muito. Aí eu me sentia sem ar, realmente me sentia sem ar. Bom, aí aconteceram algumas coisas, chegou uma hora que eu não conseguia mais comer bem, porque as coisas começaram a ter um valor muito alto, assim, a comida e esse tipo de coisa. Eu trabalhava e o dinheiro não dava para me sustentar. Eu estudava e eu achava que dentro da universidade tinha professores que se importavam só com o ego deles, e também eu percebi que meus professores não estavam me ensinando a pensar. Eu estudava filosofia, senão que o que eles queriam é que eu pense da maneira que eles pensavam. Aí, quando eu percebi isso tudo, eu comecei a ficar doente. Eu não entendia realmente o sistema educativo da minha cidade. Como que numa carreira como filosofia, ao invés de me ensinar a pensar, eles queriam que eu pense de uma maneira. Então, aí comecei a me frustrar de uma maneira muito, muito forte. Comecei a ficar doente, até que chegou um momento que eu não sei porquê. Nesse momento eu não entendia porquê, mas eu pensei, eu vou para o Brasil.
Aí eu vendi o que eu tinha, voltei para casa da minha mãe, que eu alugava uma casa, voltei para casa da minha mãe, parei de estudar, comecei a trabalhar muito para juntar um dinheiro, e aí eu vim para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu senti era tudo aquele ar que eu não sentia na Argentina. Aí eu me relaxei e eu comecei uma vida totalmente diferente. E, bom, aí eu fui ficando. Fui ficando, mas aconteceu dentro. E aí começaram a acontecer outro tipo de coisa, que também eu sentia que estava como sem saída. Bom, e até que eu cheguei em Búzios, e quando eu cheguei aqui, 2 meses, e uma mulher me apresentou a lei. Eu falava para todos que eu me sentia perdida, que eu não entendia por quê, e eu queria fazer cursos de anjos e coisas, porque eu estava tentando procurar uma resposta, então procurava coisa para fazer que me dêem alguma resposta. E, bom, aí essa pessoa me passou os vídeos, me contou um pouco, e aí eu cheguei em casa, comecei a ver os vídeos e foi impressionante. Eu achei todas essas respostas que eu queria e entendi depois, com o tempo, por que eu no Brasil sentia aquele ar, né? Que realmente o Brasil é isso, é muito ar. Aham. E hoje, assim, né, nessa sua nova perspectiva, assim, como que você, vamos dizer, compara o Brasil com a Argentina? Então, no Brasil você sente esse ar, assim, e como que você vê a Argentina? Como você vê a Argentina hoje? Mudou, em relação a quando você saiu de lá, que você saiu angustiada? Quando você volta para lá, você se sente diferente? Como que é? Sim, eu sinto um pouco de diferença. Também eu acho que as coisas mudam e eu também mudei muito. Então, isso faz que a minha perspectiva seja totalmente diferente da Argentina. Eh, eu continuo sentindo que lá é muito diferente. Provavelmente eu tenho uma visão do Brasil que nem sei se todos os brasileiros têm, mas eu conversei com você um pouquinho que aqui eu sinto que as pessoas, cada um sente que tem uma beleza única, então as pessoas saem na rua se amando, todo mundo se ama, todo mundo está feliz, está contente. E lá não, lá tem como um parâmetro muito forte, todo mundo tem que ser de uma maneira, tem que ser magro, tem que trabalhar, ter $1 milhão na sua conta, tem que ter carro, tem muitos parâmetros assim fixados. Tipo, isso eu sinto como a diferença que tem entre sociedades, como que aqui, esse ar que tem aqui no Brasil permite que as pessoas sejam mais livres. Lá não tem essa coisa, tem como tudo mais definido. Isso por falar só de uma coisa, né? Porque isso é em tudo o que se vê. Mas também, como contra, eu vejo que esse ar dá muita liberdade e aqui no Brasil, cada um faz o que quer. Então, você tem que fazer tem que, sei lá, tem que ir no banco, tem que fazer alguma coisa burocrática e é muito demorado, não tem um sistema organizado e lá tem um pouquinho mais isso, né? Tem um pouquinho mais, é mais organizado. Como está tudo muito mais definido, é um pouco mais organizado. Agora, o que eu vejo em comum entre os dois países é uma imadurez que tem as pessoas, uma falta de maturidade, é assim que se diz? Maturidades. Imaturidade. Porque eu vejo assim o povo, grande parte do povo esperando que o governo dê coisas,
ninguém, poucas pessoas se valorizam, sabe? Bom, eu também estou dentro, né, dessa lista. Eu também. Mas eu vejo que, que, que temos essa coisa, assim, de que realmente não vemos o que valemos, não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Eu vejo muito que eu critico muito, 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 mas também para mim é muito difícil fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso é o que tem os dois países. Na Argentina, quanto aqui, isso em mim foi mudando, mas bem pouquinho. Não foi muita mudança. E aí, e você, como é que vê o Brasil, por exemplo? Eu vejo o Brasil como, embora eu consiga ver uma coisa geral, né? Mas eu vejo o Brasil como assim, como muitas coisas, como muitos países, assim. Não tem assim um padrão tão definido do que seria um brasileiro, porque eu acho que é realmente muito diferente se você vai aqui em São Paulo e você vai aí para o Rio, por exemplo, né? Para mim já é uma realidade muito diferente. Se você vai para o sul do Brasil, ou se você vai para o Nordeste, né? Eu morei, né, bastante tempo em Natal, né, aqui no Nordeste. É muito diferente. O norte do país eu não conheço, mas também deve ser super diferente. Então, agora eu vejo isso, né, que a gente está falando de lógica, né? Então, e a gente está falando, né, que essa perspectiva é uma perspectiva abstrata. Então eu vejo isso no brasileiro em geral, que é essa capacidade de abstração é tão abstrato, uma capacidade tão grande de abstração que ele nem se dá conta. Então, acaba ficando muito perdido na realidade. As coisas vão acontecendo porque, de alguma forma, a gente vai tocando o barco, vai levando assim, sem muito preparo, no improviso, mas tem uma dificuldade muito grande de encarar a realidade concreta das coisas e a necessidade, vamos dizer, de organização. Então, não consegue aproveitar tanto esse potencial que tem de abstração. Esse potencial de abstração é uma coisa que a gente tem sempre como se fosse um último recurso para não fazer o que a gente deveria fazer, vamos dizer. A gente sempre consegue achar um outro jeito. Então, a gente sempre vai adiando as coisas, né? E adiando de ver qual que é a realidade. Então, às vezes isso vai crescendo e vai se formando uma mudança que às vezes vem de uma forma que não é tão agradável, né? Porque a gente vai enrolando, né? Então tem países que eles são muito mais certinhos, né? Que eles têm que fazer isso, eles fazem, né? E se tiver que mudar, eles ficam perdidos, porque eles não estão preparados para essa improvisação. Então, eles têm uma realidade mais estruturada, hum, e a gente não, a gente tá vendo agora, né? O que a gente tá passando no Brasil, em vários o cenário, assim, em vários estados, assim, é um cenário quase de caos, né? De não estar conseguindo pagar as contas, e isso, o governo não pagando as contas, mas isso também está refletindo o de várias pessoas de não estarem pagando suas contas individuais, né? E a gente chega perto de alguns cenários bem perigosos, assim, né? Que nem o estado do Rio, né? A própria União, né? Também teve semana passada aí, a Polícia Federal não estava emitindo passaporte, e começa a acontecer umas coisas desse tipo, assim, e começa, né? A gente vai deixando, e a coisa vai ficando meio perigosa, assim. É, Então eu vejo isso, eu vejo o Brasil como muitos países. Uma coisa que eu vejo em geral é que isso é uma facilidade assim parece de conversar, de trocar opinião,
de chegar assim com uma pessoa que você não conhece e começar a falar como se você já conhecesse. Esse talvez, essa talvez seria uma característica geral que todos os lugares têm, né? E, e você conhece outros lugares do Brasil também? Você falou de Florianópolis, né? Não sei se você falou, chegou. Eu morei em Florianópolis e morei em Camboriú também. Isso que você falou, que o Brasil é gigante, realmente. Cada parte do Brasil é como se fosse um país totalmente diferente. É, é verdade, por exemplo, no sul, o que eu vi que tem um pouco mais aquela coisa definida que eu falo, mas também é um povo muito relaxado, é, é uma cultura alegre, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sente atração pelo Brasil por causa disso. Por isso que aqui tem um carnaval e todo mundo, que o carnaval é uma festa mundial, né? Não é só do brasileiro. Aqui vem todas as pessoas do mundo para comemorar, para se divertir no carnaval, porque essa é a cultura que tem aqui o brasileiro. Mas é por causa disso, né? Realmente, se começamos a entrar dentro dessa perspectiva abstrata, vemos que o brasileiro tem essa rapidez. Isso que você falava, que você já começa a falar com um brasileiro, já é como se fosse amigo de muitos anos. E tem isso, tem como uma velocidade para entender as coisas que é muito grande e que realmente é tão rápido que o brasileiro não tem noção, não tem noção dessa velocidade que tem. Mas o que eu observava em Florianópolis e em Camboriú, bom, é que para falar disso já deveríamos falar de coisas mais pontuais da lógica. Aqui sabemos que já também tem todas as distorções, né, por ser um código 5.5. Eu acho que depois poderíamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, bom, e tinha códigos dentro do Sul que eram bem fortes. Aí eu via, não sei, muitas coisas assim como um apego muito forte pela religião, ou muitas pessoas se sentindo Deus. Era uma coisa diferente daqui, do Rio de Janeiro. E também outra coisa diferente que tem o Sul é que lá são todos alemães, cultura alemã muito forte. Aí eles têm muita organização, que isso é uma coisa totalmente diferente de outras partes do Brasil. Aí tem uma perfeição em tudo o que eles fazem. Eles parecem que gostariam de que tudo seja perfeito. Claro que é só uma vontade de que as coisas sejam perfeitas, né? Não é assim realmente. Mas, bom, eu acho que para falar dessa visão que eu tenho, eu já deveríamos passar para... Não consigo falar sem falar de número e essa coisa. E eu acho que essa questão da presença da religião também é uma coisa bem forte, assim, no Brasil em geral. E daí eu não morei no sul, né? Mas eu acho que talvez seja mais forte, não no sul, mas né, mais mais para cima, vamos dizer. Eu percebo essa diferença. Você que morou lá e tal, conviveu e tem essa cultura alemã e agora você mora no Rio, assim, você vê a diferença assim da presença da religião entre esses dois lugares ou não? É
aqui tem praticamente uma igreja por quadra. Isso para mim é muito forte, porque, por exemplo, na Argentina, cada um tem sua religião. A maioria das pessoas são católicas, mas você, qualquer religião que você tenha, você vai na sua igreja e pronto, acabou. Aqui você sente a religião o tempo todo, na rua você sente, você vai no mercado e no mercado tem música que fala de Deus e de Jesus, e você vai andando e tem um cara na praça que está predicando e falando da palavra de Deus. Então, é muito forte. Você entra num transporte público e sobe uma pessoa para vender uma caneta, uma coisa, já está falando de Deus, porque Deus, sempre a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui isso é muito, muito forte. Realmente, eu não me acostumo, eu ainda continuo me impressionando com essas coisas. Aham. Mas E vendo desde dessa perspectiva, por que que você acha que acontece isso aqui? Por que que você acha que tem uma presença tão forte da religião na vida das pessoas? eu acho porque justamente as pessoas não conseguem ver o potencial que elas têm por si mesmas. E elas então querem se apoiar em outra coisa que é maior que elas e que como que elas vão achar o perdão ou a resposta da sua vida nessa coisa que está por ali em cima, que está te olhando, porque realmente não tem consciência do que cada um vale e que as respostas realmente estão dentro de um. Quando você entende isso, aí muda tudo muito rapidamente. E você, como que vê isso? Eu vejo É, como uma interferência, né? Justamente, tá? Essa grande velocidade que às vezes a gente não tem nem noção. E como a gente não tem como baixar essa velocidade com uma explicação concreta, porque a gente não tem uma explicação concreta, então a religião acaba tomando eu não tenho como explicar concretamente, então eu tenho uma explicação religiosa, ou tenho uma explicação mística, porque eu cubro isso que eu não consigo entender da minha realidade, eu não consigo ver, né? É que nem quando você vai no show do mágico. Então, é magia e tudo, mas quando você vê o truque, você explica o truque e acabou. Então, tudo na nossa realidade é assim, tem uma explicação concreta. Então, se alguma coisa não tem uma explicação concreta, é porque a gente ainda não conseguiu chegar nessa explicação concreta. Então, por muito tempo a gente utilizou historinhas para cobrir esses buracos da nossa percepção. E dentro daquilo que eu estava falando de que a gente tem uma capacidade muito grande de enrolar e postergar as coisas, a gente acaba utilizando essas historinhas, porque se eu conto uma história, eu não preciso me levantar hoje, eu posso me levantar amanhã. Eu uso essas histórias de uma certa forma a meu favor, mas até um ponto que começa a não ser mais a meu favor, porque eu me apoio nessa história e essa história não me dá uma resposta concreta, né? E daí uhum. agora o que que eu faço, né? Então que eu faço quando o Estado tá quebrando e, tipo, as coisas estão virando um caos? Que história que eu vou contar? Então, então a gente tem que arregaçar as mangas e ir pra realidade, né? Então, É, eu vejo assim. tá bom. Bom, não sei. É, Eu acho a que ideia. a gente continua na É, próxima. O que você acha? pode ser se você quiser.
A ideia é da gente fazer o programa ao vivo, né? A gente estava tentando antes aqui fazer essa rádio sair, só que por algum motivo não funcionou, então a gente está fazendo a gravação, que a ideia é subir, a gente ainda vai ver, né? O, o nome o nome do programa, a gente nem falou isso, ó. O nome que a gente pensou hoje, né? De se chamar Antena 55. Então a gente vai ver se a gente vai fazer um canal para isso. Daí a ideia é que também possam ser ao vivo e talvez ser uma hora e, e daí falar sobre assuntos variados. E também a gente também não tem nenhum meio de contato ainda, né? Mas depois também a gente vai com certeza criar, né? Porque se tiver alguém ouvindo, a gente não sabe se tem, mas se tiver alguém ouvindo que tiver interesse de interagir, comentar, perguntar, seja lá o que for, para essas pessoas terem um meio de contato, né? Uhum. O que mais? Nada, estamos aqui abertos para conversar de todas as coisas que a gente vai vendo, tanto dentro das nossas vidas como de coisas mais gerais. E seria ótimo que qualquer pessoa que queira contribuir ou participar para alguma coisa também faça, né? Estamos aqui abertos para isso. Tá bom. Então, vamos encerrar por hoje. Obrigado, Nathalie. Obrigada, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek.